Olá, seja bem-vindo ao Português com Bié. Hoje teremos uma aula sobre tipos de conhecimento. Espero que todos gostem. Então, galera, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos começando aí pelo conhecimento linguístico, como você está vendo aí no slide. Ortografia, gramática e léxico da língua. Conhecer como as palavras devem ser grafadas corretamente, segundo a convenção da escrita, é um aspecto importante para a produção textual e a obtenção do objetivo desejado. Obedecer às normas ortográficas é um recurso que contribui para a construção de uma imagem positiva daquele que escreve, porque, dentre outros motivos, demonstra, primeiro, atitude colaborativa do escritor, no sentido de evitar problemas no plano da comunicação. Quando recorremos à fonética, ao dicionário ou a uma gramática, utilizamos o conhecimento linguístico de nossa língua. A acentuação gráfica, ou o uso das regras de acentuação gráfica no plano da escrita, é um recurso que funciona como um sinalizador a mais a ser considerado na produção de sentido. Agora você está vendo aí a gramática no texto, né? Texto da gramática do Samir Youssef Campedelli e Jesus Barbosa Souza. São textos referência aí, né? No estudo da gramática, embora já que não tenham passado pelo novo acordo ortográfico, mas são textos que estão aí disponíveis aí para a gente fazer consulta, né? Então vamos aí para o conteúdo. Então o primeiro conteúdo que a gente vai estar vendo nessa aula aí, além dessa definição, primeira definição sobre conhecimento linguístico, né? Essa tira da Mafalda. E a macaca está no mato. A macaca é má? Sim, a macaca do mato é má. A macaca dá na pata? A naná dá na macaca. Sim, a macaca é da naná. O bom de ir à escola é que a gente já pode conversar num nível literário. Ou seja, é uma brincadeira, uma literação, né, que ele faz aí, utilizando o conhecimento linguístico, né, dentro do contexto aí da fonética, né? Nosso campo de estudo. Primeiro campo de estudo aí considerado aí dentro da nossa aula, ok? Agora vamos seguindo adiante aí para o conhecimento enciclopédico. São conhecimentos que recorrem a referenciais sobre coisas do mundo, que encontram-se armazenados em nossa memória, como uma enciclopédia em nossa mente, constituída de forma personalizada, com base em conhecimentos de que ouvimos falar ou que lemos, ou adquirimos em vivências e experiências variadas de acordo com a culturalidade que temos. Aí agora você está vendo aí a capa A Arte da Sabedoria, né, do Baltazar Gracian. Aí agora vamos ver aí o aforismo 15, né? Cerque-se de inteligência auxiliar. Vamos ler? As coisas vão bem para os poderosos quando eles estão cercados por pessoas de grande compreensão, que podem tirá-los das situações difíceis em que se colocam e tomam seus lugares na luta contra as dificuldades. É uma qualidade singular aproveitar-se dos sábios, melhor do que o gosto bárbaro de Tigranes, de escravizar os reis que derrotava. Essa é uma forma muito melhor de dominar os outros, tornar aliados aqueles que a natureza fez superiores em inteligência. Temos pouco para viver e muito para saber, e você não viverá se não souber. É preciso uma habilidade incomum para estudar e aprender sem esforço. Cerque-se de muitos sábios e faça da inteligência deles a sua. Assim, você irá a uma reunião e falará por muitos. Você falará por todos os sábios que lhe aconselharam e ganhará a fama de oráculo graças ao suor dos outros. Escolha um assunto e deixe que as pessoas ao seu redor forneçam conhecimento quintessencial, ou seja, espiritual. Se você não pode tornar o conhecimento seu servo, torne-o seu amigo. Então, é um aforismo, né? Uma sabedoria aí de Baltazar Gracian, esse escritor famosíssimo, né? Escreveu uma obra de conselhos, né? Mais ou menos na Idade Moderna, acho que é moderna ou Idade Média, se não me engano. Parece que na Idade Moderna, né?
e ele fez mais ou menos 300 aforismos, né, de como lidar com a sabedoria, né? Então, é um conhecimento enciclopédico, né? Quando ele fala aqui sobre Tigranes, né? Sobre os reis que ele derrotava, né? E sobre falar por muitos, né? Ou seja, aquele que fala por muitos, né? É sempre tido como uma pessoa que tem uma sabedoria maior do que o outro, né? Que não fala por ninguém, ok? Agora nós vamos para o Koch e Elias, o conhecimento de textos. O conhecimento de textos abrange o conhecimento de modelos que possui sobre práticas comunicativas configuradas em textos. O conhecimento textual recorre muito à intertextualidade. E aí agora a gente está vendo aí uma imagem aí novamente do texto na gramática, né? E lá na introdução você pode achar essa imagem. A língua que falamos é um código, cave canem. Quem estudou latim entende o significado da frase acima, escrita no pórtico de uma casa em Pompeia, a cidade italiana soterrada em 79 d.C., pela erupção do vulcão Vesúvio. Escavações feitas por arqueólogos no século XVIII revelaram que eram comuns inscrições variadas nos pórticos das casas, como Hospitum, hotel, ou Macellum, mercado. Cave Canem adverte que é necessário tomar cuidado com um cão. Língua é um código que utiliza vários signos ou palavras e os combina segundo regras. Dessa forma, uma língua comum é um importante meio de comunicação. As gramáticas normativas estudam as regras do código linguístico, possibilitando o domínio de seu funcionamento. Aí você tem a imagem, né? E é um conhecimento de texto, né? Que recorre à intertextualidade. Por que recorre à intertextualidade? Ele cita aqui, né, o latim como uma referência. Você pode ver isso na primeira aula. E também aqui eu ia colocar uma placa que tinha na casa da minha tia, que tá assim, cuidado cão bravo, mas eu não tive oportunidade de ir até lá. Aí eu acabei deixando isso quieto, né? Mas é aquela coisa bem comum, né? Pra você ter cuidado com o cão, porque o cão, né? Ele é um animal como todos os outros, né? Apesar de domesticado, né? Agora a gente vai passando aí para os conhecimentos interacionais. O conhecimento interacional configura uma interação entre os personagens do texto e determina a quantidade de informação necessária numa situação comunicativa concreta, para que o leitor seja capaz de reconstruir o objetivo da produção do texto. Recorre à memória e à dinâmica. Seleciona também a variante linguística adequada à situação de interação. Aí agora a gente vai ler um grande texto aí, espero que vocês acompanhem. Estão vendo aí essa capa aí, a pesca do salmão no Iêmen? É um texto árabe, eu vou dar uma introdução aqui breve para vocês. Ele era um fuzileiro, né, um personagem, Robert, era um fuzileiro e ele amava Harriet, só que ela acaba se distanciando dele por conta de uma proposta de emprego, né, que ela teve, parece que na ilha na Inglaterra, né, ela vai para a Inglaterra e ele fica no Iraque. Ele serve no Iraque, no alistamento militar, e após isso, o que acontece? Ele entra para um projeto, ele sai do serviço militar, né, da junta militar, e acaba entrando para um projeto de pesquisa sobre como criar salmão, né, no deserto, certo? Então eles fazem a drenagem da água, do solo, né, descobrem água num local raro lá,
e acabam construindo uma piscina de salmões. O final é meio trágico, mas aí depois que a gente lê, eu termino de contar, ok? Vamos à leitura? Capitão Robert Matthews, ACBFPO Basra Palace, Basra, Iraque, 15 de maio. Querido Robert, gostaria de saber por onde você anda e o que está fazendo. Isso me deixaria um pouco menos preocupada. Espero que, onde quer que esteja, não se sinta muito desconfortável e que não ocorra demasiado perigo. Tentei localizar sua unidade na internet, mas, claro, não consegui. Não é estranho escrevermos cartas um para o outro? Como não tenho permissão para lhe mandar e-mails e também não posso usar o telefone, fiquei sem escolha. Além de algumas poucas cartas de agradecimento e uma ou duas que eu mandei para você, não escrevo para ninguém, desde quando costumava escrever para minha mãe enquanto estudei fora. Mesmo naquela época, era quase sempre para pedir que ela me mandasse mais dinheiro. E como não tenho a menor ideia do que você está fazendo no Iraque, graças a Deus, esse é um assunto que não podemos comentar. Por isso, suponho que terei de aborrecê-lo ao máximo falando de mim. Nosso cliente, um sheik do Iêmen, não estou autorizado a dizer seu nome para ninguém, eu até lhe diria, mas de todo modo isso não significaria nada para você, nos procurou com a ideia mais extraordinária que alguém possa ter. Quer que contratemos os maiores engenheiros de pesca do Reino Unido para introduzir o salmão no Iêmen. Ele tem uma propriedade rural perto de Inverness, que o ajudamos a comprar poucos anos atrás, com alguns quilômetros de rio, que parecem muito bons para a pesca em junho e julho. Você deve imaginar como é. O sheik acabou se tornando um pescador e tanto, e mais do que qualquer outra coisa, adora ir lá pescar. Também gosta de ir a outros rios, sempre que pode. Tem quase obsessão pela pesca, muito mais do que pela caça. Já o vi em ação, e parece saber o que está fazendo. É uma figura impressionante. Pequeno, mas com uma bela postura, e transmite um senso de poder que é impossível ignorar. Não quero dizer com isso que gosto dele, e ele com certeza também não gosta de mim. Mulheres europeias altas e magras não fazem o seu tipo. É feliz no casamento, de todo modo, e a esposa número 4 é a atual favorita. Não sei o que faremos com relação a esse pedido. Ele está visivelmente obcecado pela pesca e pelo projeto Salmão no Iêmen. Em particular, parece quase errado tirar dinheiro dele para um projeto tão idiota quanto esse, que está fadado ao fracasso. Mas é muito dinheiro, e só as nossas taxas de administração do projeto já representariam um excelente retorno. De todo modo, querido, escrevi apenas para dizer que penso em você o tempo todo e sinto muito a sua falta. Te amo muito. Harriet. Scardelli Road 5, Londres, 15 de maio. Harriet, querida, que bom receber notícias suas. Tenho certeza de que essa carta levará uma eternidade para chegar até você. Mas onde estamos agora fica mais ou menos milhas de qualquer lugar, conforme o capítulo 12, artigo 83 do Regulamento de Segurança. Referências que possam indicar localização, intenção ou capacidade de uma unidade devem ser suprimidas de toda e qualquer correspondência. Departamento de Segurança, BFPO, Basra, e o calor é de pelo menos graus na sombra. Veja acima, Departamento de Segurança, BFPO, Basra. Não tenho permissão para contar-lhe o que estamos fazendo, mas não é nada muito divertido e as condições são: os iraquianos são muito amistosos ou absolutamente assassinos. Assim, uma carta recebida de casa é a chance de a gente se desligar e esquecer de tudo durante alguns minutos. Continue a escrever. Cada carta sua que chega é como um longo e refrescante gole d'água. Paro por aqui. É provável que o sensor em Basra apague a maior parte do que escrevo. De todo modo, senhor ou senhora, como mencionado antes, de acordo com o capítulo 12, artigo 83, temos instrução de acordo com o regulamento militar para suprimir referências em correspondência particular que possam comprometer a unidade envolvida ou agir contra os interesses das forças britânicas. Departamento de Segurança, BFPO, Basra. Toneladas de amor. Robert, beijos. Então nós vamos até aí, correto, galera? Então, só para concluir a explicação aí sobre esse livro, eles concretizam esse projeto que a gente acabou de ler aqui, né?
nessas 3, 4 páginas, mais ou menos. E aí eles concretizam esse projeto, porém acontece um acidente ambiental, ocorre um deslizamento de terra e matam muitas pessoas nesse deslizamento. E aí o engenheiro responsável ficou com um problema, né, um ressentimento muito grande perante isso, né, e a Harriet não termina com ele. Esse é o final do livro, ok? Galera, não é bem um ressentimento, né, na verdade, retificando aí, é mais um mal-estar espiritual, que ele fala que do lado esquerdo dele ele sempre sente isso, né? Mas é mais ou menos isso, tá bom, gente? Só para ficar bem esclarecido, tá? Porque na obra, no contexto da obra, ele explica isso explicitamente, tá? Quando eu digo não termina, é que assim, eles não ficam juntos, tá, gente? Então vamos dando continuidade aqui, que agora conhecimento ilocucional. Para o conhecimento ilocucional, o locutor deverá ter o conhecimento necessário para a captação do objetivo ilocucional. De forma mais abrangente, é um conhecimento que configura uma sabedoria e linguagem conotativa ou denotativa de acordo com cada caso analisado. Permite identificar as intenções do autor em uma situação comunicativa. Acompanhe o interessante poema visual de Ronaldo Azeredo. Aí você está vendo aí o poema dele concreto, né, do Ronaldo Azeredo, que fala sobre velocidade e tudo a ver com o nosso contexto aqui, né? É um conhecimento que configura uma sabedoria, linguagem conotativa ou denotativa, no caso aí começa com uma conotação, um V, né? E depois uma denotação, correto? E permite totalmente identificar as intenções do autor, né? E transmitir essa velocidade por meio do poema, correto? É isso daí. Vamos seguindo aí, gente. Conhecimento comunicacional refere-se à quantidade de informação necessária numa situação concreta, real, a clareza da informação ou ainda a seleção da variante linguística adequada ao evento. A adequação dos tipos de texto às situações comunicativas. Perdão, gente. Tive uma interferência aqui. Então, 1. Posso entrar batendo na porta. 2. Sim, com licença, toda. Então, a clareza da informação, né, gente? A gente vai ver as máximas de Paul Grice ainda no final da nossa aula aqui. É o último tema. E aí, o que acontece? Lá ele vai falar justamente sobre isso, essa máxima de clareza da informação, né? Que você tem que ser sucinto, né? Ou seja, não rodear muito para dar a informação. Passando agora para o conhecimento metacomunicativo. Permite ao produtor do texto garantir a compreensão do texto e conseguir a aceitação dos objetivos propostos por ele. Para isso, o produtor introduz no texto sinais de articulação ou apoios textuais. Ainda realiza atividades de formulação ou construção textual. Aí a gente está vendo aí agora a forma e conteúdo, né, do gramática do texto da gramática. Tem um texto aí chamado Vá à Luta, certo? A gente vai ler ele. Então, galera, vá à luta, forma e conteúdo. Futebol, boxe, capoeira, jiu-jitsu, karatê, esportes tidos como masculinos conquistam cada vez mais mulheres, não é para menos. Eles deixam você linda. Na Grécia Antiga, o berço das Olimpíadas, as mulheres eram impedidas até mesmo de assistir às competições esportivas. Graças a Deus estamos no século XX, XXI e hoje esportes como o boxe e o futebol ganham cada vez mais adeptas. As vantagens, para começar, condicionamento físico e defesa pessoal.
Robson Maciel, professor de karatê da Academia Fórmula em São Paulo, acha que as artes marciais, por exemplo, ensinam a raciocinar em situações de tensão. É ilusão achar que quem sabe lutar vai se livrar de um assaltante, mas certamente terá mais tranquilidade para agir sob pressão, diz. Certo, gente? Então, voltando aí ao conhecimento metacomunicativo, né? A compreensão do texto, né? Aceitação dos objetivos propostos. Os apoios textuais, né? Estão explícitos aí. A formulação ou construção textual também está muito bem, né? Muito bem articulado aí no nosso texto Vá à Luta, do Forma e Conteúdo. Agora a gente passa para o conhecimento superestrutural, que ele permite identificar textos como exemplares de determinado gênero. Geralmente é utilizado em caráter denotativo e determina o aprofundamento no tema em questão, no que disse sobre uma sociedade ou um coletivo. Exemplo, um mapa com os falantes de uma língua, uma reportagem, um artigo científico, uma pesquisa e assim por diante, tá bom, galera? Aí agora você está vendo aí a super interessante, né? É uma pesquisa com a quantidade de animais domésticos em cada país do mundo. Muito interessante, né? E aí a média mundial, e ali no destaque você tem o Brasil como destaque, certo? Então é bem legal, né? Isso daí, né? O conhecimento superestrutural que ele permite esse tipo de coisa, né? A gente tá habituado já com ele, né? E nem sabe, na verdade, que está habituado, né? Não conhece ainda, mas vai conhecendo aos poucos, correto? Aí agora você está vendo aí um mapa com os falantes da língua portuguesa. Ok? Aí temos aí o Brasil, né? Subindo lá, Portugal, Açores, Ilha da Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Diú, Damão, Goa, Timor e Macau. Correto? Lendo da esquerda para a direita. Então são esses os países falantes da língua portuguesa, né? E agora vamos dar continuidade aí. Chegamos aí ao quase final da nossa aula já. São as máximas conversacionais de Paul Grace. A máxima da quantidade de informação que se supõe ser necessário em uma mensagem, não dê mais ou menos informações do que o necessário nos seus enunciados, ok? Aquela coisa, né? Nunca fale demais, né? Máxima da qualidade. A sua contribuição deve ser verdadeira. Não diga o que considerar falso. Não diga algo para o qual não possa fornecer evidências adequadas. Eu tinha um professor que falava assim: tudo que você vai fazer, você tem que evidenciar, né? Isso é uma verdade. Se você vai em algum lugar, você baixa uma foto, né? Quando você está trocando ideia, você conversa, né? Tira uma foto da comida, se não quer tirar foto de você, né? E assim por diante, né? Nesse mundo moderno de hoje. E a máxima de relação e relevância. A sua contribuição deve ser relevante. Não digo que não for importante. Máxima de modo. A sua contribuição deve ser clara o suficiente para ser entendida. Evite expressões obscuras. Evite ambiguidades. Seja breve. Evite prolixidade. Seja ordenado, lógico. Ou seja, utilize a lógica. Certo? Então essas são as máximas conversacionais. Agora a gente vai para a meditação, correto, gente? Então vamos aí para o nosso texto aí de reflexão da aula, né? Eu tô deixando uma reflexão aí no último vídeo, eu deixei a arte da guerra. Hoje é o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Então aqui eu separei na página 97, se você tiver aí, se acompanha comigo. Se não tiver, pode ler na tela, no slide, não tem importância nenhuma. Digamos-lo sapientíssimos, embora nos custe muito, calarmos-nos é ainda mais duro. Todas as verdades caladas se tornam venenosas, correto? Então, aquilo que
a boca cala, né? Às vezes uma palavra que a gente não fala se torna um contra-artifício, né, em outro momento, né, gente? Então, o Zaratustra aqui, né, ele é um profeta que ele vai falar no zoroastrismo, né? E ele fala justamente com o que o coração dele manda, né? Essa é a verdade. Ele sente, observa. Ele é um pouco diferente do Jesus, né? Mas Jesus Cristo, né? Do Cristo. Mas ele tem um ensinamento muito interessante, né? Quando ele fala assim, né? Que o que você não fala é venenoso para você, né? Mas assim, no contexto da obra eu digo que é diferente um pouco de Jesus, mas ele se assemelha também em algum momento, né? Inclusive ele cita até um Jesus hebreu num determinado momento dessa obra aqui. E é muito interessante, deixo aí como indicação aí de leitura, tá bom? Um abraço, gente, muito obrigado pelos momentos. Tenha uma ótima tarde e um beijão, até mais.